Neste vídeo traremos 10 animais incrivelmente estranhos das profundezas dos oceanos. De acordo com a Universidade de Colômbia, os cientistas sabem mais sobre o espaço do que o oceano, considerando que 91% das criaturas abissais ainda são desconhecidas para a ciência. E acredite, o pouco que se conhece já é suficiente para causar estranhamento. Assista até o final, te garanto que o último é o mais interessante. Então vamos para o nosso top 10. Número 10. Baiacu-espinho. Conhecido também por peixe-ouriço, ele difere dos outros baiacus das famílias Cantigasteridae e Tetraodontidae porque tem espinhos em todo o corpo, são longos e deitados. Ao menor sinal de susto ou irritação, costuma inflar-se, seja absorvendo água ou ar, transformando-se em uma verdadeira bola de espinhos. É quando seu tamanho fica muito maior do que ele realmente é ao natural. Visualmente, tem a barriga branca e o dorso pardo claro com marcas circulares pretas. Afora todas essas peculiaridades, a carne é imprópria para o consumo, considerada venenosa. Por essas e por outras, é mais ornamental. Embora não seja um peixe de hábitos noturnos, tem maior atividade ao amanhecer e no cair da tarde. Com o sol a pino prefere a sombra das rochas e corais. Vive no Pacífico Oriental, dos Estados Unidos ao Chile, incluindo as Ilhas Galápagos, no Atlântico Ocidental, das Ilhas Bermudas e Estados Unidos, e do Golfo do México ao Brasil, no Índico Ocidental, incluindo o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. O baiacu-espinho se alimenta de moluscos, mariscos, camarões e crustáceos. Ele possui bactérias que podem estar espalhadas por todo o corpo do animal desde as escamas até o fígado. O veneno encontrado em um deles pode ser o suficiente para matar 30 pessoas. Número 9. Dragão marinho folhado. O dragão marinho folhado, Phycodurus equus, é membro da família Cygnatida, que inclui também os cavalos marinhos, e ficou conhecido principalmente pela sua aparência. Endêmico da Austrália, os dragões marinhos folheados, como também são chamados, recebem este nome por conta das folhas que eles têm como saliências no corpo. Quando foi descoberto, se achava que isso era para gerar propulsão ao animal. Hoje, é comprovado que serve apenas como camuflagem. O animal impulsiona-se por meio de uma barbatana peitoral no cume de seu pescoço e uma nadadeira dorsal perto do fim da cauda. A criatura se move serenamente através da água, completando a ilusão de algas flutuando. Com a alimentação composta por pequenos crustáceos e outros zooplânctons, estes animais de grande beleza são muito sensíveis e estão sujeitos à poluição e à captura excessiva. Por esta razão são protegidos por lei. Este animal vive nas costas sul e oeste da Austrália. Em cativeiro, o dragão marinho folhado vive aproximadamente de 5 a 7 anos. Já em ambiente natural não é conhecida sua média de vida. Número 8. Polvo mímico. O polvo mímico, Thaumoktopus mimicus, é uma espécie de polvo do Indo-Pacífico capaz de imitar outras espécies locais. Eles são notáveis por serem capazes de mudar sua cor e textura da pele, a fim de se misturar com seu ambiente, como rochas incrustadas de algas e corais através de sacos de pigmentos conhecidos como cromatóforos, bem como o comportamento único de tomar forma de vários objetos e animais. Ele é atualmente o único animal marinho conhecido capaz de imitar uma variedade tão grande de animais. Embora alguns outros animais possam imitar uma espécie diferente para evitar ou intimidar predadores, somente o polvo mímico pode imitar uma variedade de formas para eludir os predadores, como assumir as formas de até 15 espécies, como arraias, medusas, linguados, peixe-leão, peixe-chato, cobras marinhas, enguias entre outras. Sua alimentação consiste em caranguejos, peixes pequenos e alguns vermes. Por não ser venenoso, este molusco é presa fácil para outros animais, entre eles os pequenos tubarões. Sua carne é bastante nutritiva, e por isso também é alvo das pescas humanas, peixe-leão, cobras marinhas e enguias. O polvo mímico vive nas profundezas dos mares do sudeste da Ásia. Ele pode medir até 60 centímetros de comprimento. Sua cor normal são listras brancas e marrons, mas como todos os outros de sua espécie, as listras podem variar. Esta sua aptidão de copiar os movimentos de quem vive em seu ambiente varia de acordo com o predador que está se aproximando. Tá gostando do conteúdo? Se inscreva no canal e deixe aquele like. Então vamos para o número 7, Caramujo língua de flamingo. O língua de flamingo é um caracol do mar,
um molusco muito apreciado por nós mergulhadores por sua beleza única. Quando está viva, o caracol parece brilhante amarelo-laranja, mas ao contrário do que se imagina, essa cor não está concha, mas sim um manto de tecido vivo que cobre a concha. Essas abas podem ser retraídas, expondo o invólucro, mas geralmente apenas quando o animal é atacado. O seu tamanho médio é de 18 mm e o caracol língua-flamingo alimenta-se navegando sobre os tecidos vivos dos corais moles no quais vive, deixando uma cicatriz de alimentação facilmente visível no coral. Infelizmente, se antes essa espécie era amplamente vista nos mares do Caribe, agora se tornou item raro, exatamente porque os humanos as coletam por sua beleza, não sabendo que sua concha não é a responsável por seu colorido. Uma vez morta, apresenta os tons brancos e rosados, comuns na grande maioria das conchas. A espécie é encontrada no Caribe, nos Estados Unidos, no Brasil, principalmente no Espírito Santo, e em lugares como Belize, Aruba, Bonaire, Cuba, Jamaica, Porto Rico, Ilhas Cayman, Pequenas Antilhas, Golfo do México, Tobago, Costa Rica, Panamá, Colômbia e Venezuela. Número 6. Enguia pelicano. A enguia pelicano, Eurypharynx pelecanoides, é uma enguia de profundidade raramente vista pelo homem, embora ocasionalmente seja capturada em redes de pesca. É o único membro conhecido do gênero Eurypharynx e da família Eurypharyngidae. Essa estranha criatura pode ser difícil de descrever, pois é tão frágil que fica danificada quando recuperada da imensa pressão do fundo do mar. A característica mais notável da enguia pelicano é sua boca grande, que é muito maior do que seu corpo. A boca tem uma dobradiça frouxa e pode ser aberta o suficiente para engolir um peixe muito maior do que a própria enguia. A mandíbula inferior em forma de bolsa lembra a de um pelicano, daí seu nome. A mandíbula inferior é articulada na base da cabeça, sem massa corporal atrás dela, fazendo com que a cabeça pareça desproporcionalmente grande. Sua mandíbula é tão grande que estima-se que seja cerca de 1/4 do comprimento total da própria enguia. Quando se alimenta de presas, a água ingerida é expelida pelas guelras. A enguia pelicano tem uma aparência muito diferente das enguias típicas. Ele não tem nadadeiras pélvicas, bexigas natatórias e escamas. Seus segmentos musculares têm uma forma de V, enquanto outros peixes têm segmentos de músculos, em forma de W. A enguia pelicana tem um rim aglomerular que parece ter um papel na manutenção da substância gelatinosa que preenche os espaços linfáticos, encontrados ao redor das vértebras. Foi levantada a hipótese de que essa substância gelatinosa preenchia espaços linfáticos, poderia funcionar de maneira semelhante a uma bexiga natatória. Ao contrário de muitas outras criaturas do fundo do mar, ela tem olhos muito pequenos. Acredita-se que os olhos evoluíram para detectar traços tênues de luz em vez de formar imagens. Número 5. Moreia fita. A moreia fita ou enguia fita, Rhinomuraena coesita, é uma espécie de peixe da família Muraenidae. É a única espécie do gênero Rhinomuraena considerada monotípica. Como todas as moreias, a moreia fita tem um corpo serpentino alongado, comprimido lateralmente, com barbatanas ventral e dorsal contínuas. Este é particularmente delgado e apresenta apêndices nasais em forma de conchas translúcidas, bem como 3 barbilhões na extremidade da mandíbula inferior. A boca é muito grande e se abre para a parte de trás dos olhos. Os dentes são pequenos, dispostos em uma única fileira. A abertura branquial semelhante a uma guelra geralmente é claramente visível, e a respiração infla a região branquial de forma intermitente. Esta moreia tem 3 texturas distintas durante a sua vida, protandrous e hermafroditismo, cada vez ostentando cores muito visíveis. Os juvenis são pretos, contrastados por uma faixa amarela brilhante ao longo do dorso, acompanhando a barbatana dorsal, por vezes fazendo com que pareça completamente amarelo quando visto de cima. Os lábios, olhos, aberturas das guelras e apêndices nasais são da mesma cor. Após atingir o tamanho de 65 cm, os juvenis tornam-se machos, com a coloração azul elétrico retendo a faixa amarela, coloração que agora se estende por todo o focinho. Após 95 cm, os machos viram fêmeas e a coloração amarela se estende gradativamente por todo o corpo, podendo o animal atingir 1,20 metros. Essas moreias são muito comuns em toda a bacia tropical do Indo-Pacífico, das costas da África Oriental aos arquipélagos do Pacífico e da Austrália ao Japão.
Eles são encontrados principalmente vivendo em buracos em recifes de coral, entre os primeiros metros e até 50 metros de profundidade, muitas vezes desfrutando de fortes correntes. Na maioria das vezes, vemos apenas a cabeça, projetando-se de seu orifício. É um animal carnívoro, que se alimenta apenas de pequenos peixes e camarões, que caça principalmente à noite. Número 4. Poliqueta árvore de Natal. Também conhecidos como vermes espanadores e vermes árvore de Natal, os serpulidais são uma família de minhocas, sedentárias e filtradoras, habitantes de tubos calcários. São poliquetas pertencentes à subordem Sabelida, originalmente descritos por Rafineschi em 1815. O primeiro registro de serpulídeos é da época do Permiano. Produzem os tubos em que vivem no substrato marinho com uma mistura de carbonato de cálcio e matriz orgânica, e, além disso, tem um opéculo, normalmente pedunculado, especializado em fechar a entrada do tubo. Seu tamanho varia de 3 a 200 mm, e o tubo pode ser bem maior. Compartilham a coroa radial e a segmentação corporal com a subordem na qual estão contidos, mas a continuidade dos lobos dorsolaterais na membrana torácica bem desenvolvida é específica da família, e, provavelmente, uma sinapomorfia do grupo. Serpulídeos são seres bentoníquos marinhos, e podem ser encontrados em seus tubos em corais, nos cascos de navios, em conchas de outros animais, no substrato e, principalmente, em rochas. Estão presentes nas regiões mais rasas do oceano e também em regiões abissais, como a espécie Batiditropalvei. A espécie Marifugia cavatica é a única que pode se encontrar em água doce, dentro de cavernas. Nesses ambientes, realizam filtração através de suas coroas branquiais, que movimentam a água ao seu redor e, com seus cílios. Número 3. Caramujo de ferro. Crisomalons comiferum, popularmente conhecido como caramujo de ferro ou caramujo de pé escamoso, não é um caramujo comum, mas um enigmático molusco marinho que vive nas chaminés hidrotermais das profundezas do Oceano Índico, a mais de 2.500 metros de profundidade, ao lado de fumarolas negras, tipo de fonte hidrotermal, que produzem água superaquecida superior a 350 graus Celsius. Em segundo, é o único gastrópodo conhecido com uma armadura de escamas. Em terceiro, as escamas bem como a concha são mineralizadas com sulfeto de ferro. É isso mesmo, estes caramujos fazem um esqueleto de ferro, e são os únicos animais conhecidos até agora a fazê-lo. As 3 populações conhecidas de Crisomalons comiferum, Cairei, Longhi, Solitaire, da esquerda para a direita. A armadura desde gastrópode é tão eficaz que o exército dos Estados Unidos está atualmente financiando pesquisas sobre a armadura do caracol na esperança de desenvolver novos projetos militares. As chaminés hidrotermais foram primeiramente descobertas no Rift das Galápagos em 1977. Isto é exatamente ao largo das Ilhas Galápagos, cuja famosa fauna inspirou Charles Darwin no desenvolvimento de sua teoria da seleção natural. As chaminés são fontes termais do mar profundo abastecidas por atividade geológica. O fluido quente em erupção é geralmente ácido e contém vários metais, bem como sulfeto de hidrogênio. Isso é o que faz os ovos podres cheirarem mal e é tóxico para a maioria dos organismos. Algumas bactérias, no entanto, são capazes de usá-lo para produzir energia em um processo conhecido como quimiossíntese. Na escala de tempo geológico, muitos organismos notáveis se adaptaram para viver nesta utopia tóxica, e floresceram explorando a energia produzida por estas bactérias. O caramujo de pé escamoso também tem aproveitado do poder da quimiossíntese, abrigando bactérias endossimbióticas e bactérias que vivem dentro de outra criatura para benefício mútuo em uma parte ampliada de seu intestino. Isso produz a energia que necessita. Em outras palavras, ele tem uma fábrica de comida dentro de seu corpo e nem precisa se alimentar. Esta é provavelmente a razão pela qual ele pode crescer até cerca de 45 mm de tamanho, quando a maioria de seus parentes próximos, sem os endosimbiontes, chegam a 15 mm ou menores. Número 2. Verme lula. O verme lula, Teutidodrilus samai, é uma espécie curiosa pertencente à família dos anelídeos. Esse pequeno e peculiar animal invertebrado de aparência vermiforme vive nas regiões abissais. Atualmente, sua descoberta causou furor na internet e na comunidade científica. De acordo com pesquisadores do Instituto Oceanográfico Woods Hole e da instituição Scripps da Califórnia, essa é uma descoberta muito importante, pois outro espécime com características semelhantes é, até esse momento, desconhecido. De fato, o verme lula é, por enquanto, o único membro de seu gênero.
Como a maioria dos anelídeos, o verme lula possui uma aparência bastante peculiar que, para muitas pessoas, não é atraente. Seu corpo geralmente mede cerca de 9 centímetros e exibe 25 pares de pequenas cerdas brancas, chamadas parapódio, de cada lado. Da sua porção cefálica nascem 10 apêndices cuja forma se assemelha muito a tentáculos ou braços muito finos. Daí o seu nome popular, uma vez que esses apêndices se assemelham aos de uma lula. Enquanto seus pequenos tentáculos são usados para se mover na água, o papel dos grandes tentáculos ainda está sendo investigado. No entanto, a hipótese mais aceita sugere que eles serviriam para se alimentar da neve marinha. Durante o primeiro estágio de suas vidas, os vermes lula são transparentes e é quase impossível identificá-los nas profundezas. Quando atingem a idade adulta, sua coloração muda, seu corpo se torna ainda mais gelatinoso e de cor marrom escura. Embora possa ter existido por muitos séculos, o verme da lula foi descoberto em 2007. Número 1. Camarão louva-a-Deus palhaço. O camarão mantis ou camarão louva-a-Deus palhaço possui pouco menos de 12 centímetros. Vive em tocas que constrói nos fundos dos corais, ou através de buracos deixados por outros animais, em rochas e substratos próximos de corais de recifes a cerca de 40 metros de profundidade. São capazes de desferir um dos mais rápidos e violentos golpes do reino animal. Seu soco foi registrado com uma velocidade de 80 km por hora e aceleração similar a uma arma calibre 22. A pressão exercida pelo soco é de 60 kg por centímetro quadrado. Essa força esmagadora é a responsável pelo seu título de lagosta boxeadora, e é capaz de facilmente quebrar a carapaça de um caranguejo, as conchas duras e calcificadas de gastrópodes ou até mesmo quebrar o vidro reforçado de um aquário. Isto é realmente surpreendente. O camarão mantis possui uma supervisão. Uma das espécies de camarão mantis, Gonodactylus smithi, tem os olhos mais complexos do reino animal e é capaz de ver cores invisíveis a vários outros animais, do ultravioleta ao infravermelho. A descoberta foi anunciada por cientistas suíços e australianos. Muito além de suas peculiaridades motoras, o camarão louva-a-Deus palhaço apresenta uma extensa gama de características únicas. A mais emblemática delas é o fato de que possui o mais complexo sistema de visão de cores do mundo animal, conseguindo processar 16 cores ao todo. Enquanto nós humanos conseguimos processar somente 3 tipos de cores primárias, vermelho, verde e azul, esse distinto animal é capaz de enxergar 12 cores primárias porque possui 12 cones de percepção de cor. Os 4 cones restantes lhe permitem enxergar imagens multiespectrais, como a luz ultravioleta. Por fim, não menos importante, ele não é um camarão. Isso mesmo, você não ouviu errado. Apesar de seu homônimo, o camarão mantis é uma espécie de crustáceo da ordem dos estomatópodes, Stomatopoda, parentes distantes de caranguejos, camarões e lagostas, e contam com mais de 400 espécies diferentes. Ele também é conhecido pelos nomes de lacraia do mar, tamarutaca, tamburutaca, esquila, lagosta mantis, lagosta boxeadora, chimp mantis. Uma das espécies mais famosas é o esmagador camarão louva-a-Deus palhaço, Odontodactylus silalarus, muito semelhante a um louva-a-Deus, conhecido por sua beleza e periculosidade em aquários de água salgada. O que você achou desses animais? Conhece algum bicho estranho? Me diga nos comentários. Até o próximo vídeo.